Olá, meu povo, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre este livro que vocês viram aí na capa. Esse livro eu ainda não terminei de ler, ele está aqui. Ele é grosso, ó, ele tem acho que quase 400 páginas, 330 páginas. Eu ganhei de presente de uma amiga esse livro. Como eu gosto muito de ler, eu sou uma pessoa que gosto de estudar, gosto de ler, gosto de me aprofundar sobre os estudos, sobre as coisas. E ela me deu esse livro de presente. E eu fui ler, né? Não sabia do que se tratava. Ela falou que eu ia gostar muito, que esse livro era a minha cara. E eu quero te dizer que eu me surpreendi muito ao começar a ler. Eu não finalizei ainda. Eu ainda tô na metade, tô lendo ele aos poucos, porque eu acho ele um livro forte, um livro impactante, muito impactante, assim, que faz a gente repensar o nosso evangelho, faz a gente pensar a nossa entrega ao Senhor, sabe? Se realmente a gente suportaria tudo para falar do nome de Jesus, para evangelizar, para falar do nome dele, da palavra dele. Será que a gente passaria por tudo? Eu confesso que eu perguntei isso pro Senhor, falei, Senhor, eu acho que eu não suportaria. Infelizmente, eu acho que eu seria igual Pedro, quando o galo cantou 3 vezes, ele negou a Jesus. Eu acho que, infelizmente, eu digo assim, não sei, né, porque a nossa força, ela vem do Senhor. E eu sei que esse rapaz aqui, que é o irmão Yun, a força dele veio do Espírito Santo. Para ele aguentar tudo que ele aguentou, gente, é só a força do Espírito Santo. E eu, de cara, assim, eu não vou ficar contando muito o livro, porque eu acho que seria legal vocês lerem. Mas ele era muito pobre, e ele morava no interior da China, se eu não me engano. E lá eles não tinham acesso à Bíblia, não sabia quem era Jesus, não conhecia Jesus. A gente sabe hoje o que está acontecendo na China. E eu vi até um vídeo de uma moça aqui no Instagram, no YouTube, desculpa, que Jesus entregou uma profecia para ela sobre a China. E ali, na hora, eu falei, meu Deus, eu tô lendo sobre a China, que aconteceu em 1980. Não foi agora, foi de 1980 que aconteceu naquela época. E o Senhor falou para ela de uma profecia sobre a China, que a China é um lugar que as pessoas não podem falar sobre Jesus e os cristãos estão sendo perseguidos lá. Só que isso tá vindo pra mim de agora. Mas isso não é de agora, isso é de anos atrás, né? Hoje eu vejo pelo livro, né, que esse irmão Yun, ele morava na China, no interior da China, e a família dele não conhecia Jesus, e ele teve um encontro com Jesus, e ele não tinha Bíblia, eles não tinham acesso à Bíblia, não podiam ter Bíblia lá, não podia ter Bíblia, as pessoas iam presas, matavam, enfim, acontecia muitas coisas ali, quando você tinha acesso à Bíblia. E ele jejuou como criança, ele tinha 16 anos, criança não, já era adolescente. Ele tinha 16 anos e ele tinha fome e sede da palavra de Deus, mas ele não tinha acesso à palavra de Deus. E ele jejuou, acho que por 3 meses. Se eu não me engano, foi 3 meses, tá? Para ter uma Bíblia. Ele jejuava porque ele queria uma Bíblia. O pai dele, a mãe dele achava que ele estava louco. Achou que ele começou a ficar doido porque, né, começou a entrar no mundo espiritual. Quando a gente entra no espiritual, né, quando a gente entra no espiritual com o Senhor, a gente faz coisas, as pessoas acham que a gente é taxado de louco, porque falam, né, que nós crentes somos loucos, mas é porque a gente faz por amor a Jesus. E ali ele jejuou por 3 dias para ele ter uma Bíblia, acesso a uma Bíblia. E hoje eu vejo que a gente tem Bíblias de vários formatos, jeito, traduções, a gente pode comprar quantas Bíblias a gente quiser, a gente tem um evangelho muito fácil aqui, a gente tem acesso à palavra de Deus muito fácil, e a gente não valoriza isso, a gente não valoriza. E ali me abriu os olhos, eu falei, meu Deus, a gente procrastina para orar, a gente procrastina para ler um versículo, a gente procrastina para falar do amor de Deus, a gente procrastina para tanta coisa, para falar de Jesus, e ele só queria uma Bíblia, porque ele queria conhecer esse Jesus. E mais pra frente, ele começa a contar as perseguições que ele teve quando ele começou a falar de Jesus. Jesus escolheu ele. Foi igual Paulo. A história dele é parecida com Paulo. Ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi espancado. Ele foi... Como é que se diz quando a pessoa fica... Não é só espancado. Que a pessoa fica presa e as pessoas ficam ali batendo nela.
enfim, eu esqueci a palavra, mas vocês sabem. Então ele foi humilhado, gente. Teve uma hora que eu não aguentava ler o livro, eu chorei. Eu chorei porque é muito forte, é muito forte. E aí me veio o pensamento, será que eu aguentaria tudo isso por Jesus? Porque hoje a gente vai pra igreja, o irmão não falou comigo, não vou mais pra igreja. Se decepciona com o líder, não vai pra igreja. Se decepciona com o pastor, não vai mais pra igreja. Abandona Jesus por causa de homens, E a gente já vê que o nosso coração, nosso não, né? Graças a Deus o meu coração está firmado no Senhor. Mas a gente vê que o coração da pessoa não está firmado em Deus. Não está. Porque qualquer coisinha sai da igreja, não quero ir mais pra igreja, eu vou pro mundo. A pessoa não teve realmente um encontro com o Senhor. Porque quando você tem um encontro com o Senhor e você sabe a sua verdadeira identidade, você não se deita pra qualquer problema. Você não se abaixa por qualquer problema. Você não larga Jesus por qualquer coisa. Ou você troca de igreja ou você permanece ali por amor a Jesus. Você fala, eu tô aqui por Jesus. Pastor pode me decepcionar, irmãos podem me decepcionar, líderes podem me decepcionar. Gente, eu ano passado eu me decepcionei com liderança. Só que como eu buscava o Senhor no meu secreto, eu me firmava, eu falava, Senhor, eu estou por você, eu não estou pelo homem. O homem é falho, o homem vai ser falho, o homem é pecador, a gente já nasce pecador, a gente já nasce falho. O Senhor espera de nós que nós busquemos uma vida de santidade, mas a gente nunca vai ser perfeito igual Jesus foi, a gente não vai ser perfeito. E aqui, né, nesse livro fala o quanto ele foi perseguido, o que ele sofreu para falar do evangelho. Gente, será que a gente você estaria, vou fazer essa pergunta pra você estaria disposto a ser humilhado, espancado, como é que se diz? Gente, eu queria a palavra, esqueci a palavra que ele sofreu ali, torturado. Você aceitaria ser torturado por Jesus? Vou falar uma coisinha aqui. E enfiaram um negócio na unha dele, nos dedos dele. Gente, ele ficou 74 dias sem água, sem comer, por Jesus, em jejum. Gente, ele jejuou mais que Jesus. Não que ele queria ser melhor do que Jesus, não foi isso. Mas ele jejuou mais que Jesus. Gente, ele só tava pele e osso. A família dele foi visitar ele na cadeia. Gente, eu tô lendo esse livro e eu falo, Senhor, será que eu não acho que eu não aguentaria? A gente tem vivido um evangelho tão fraco, irmão, um evangelho que é só pregado prosperidade, é só pregado o amor de Jesus, venha como estás e permaneça como está, porque o Senhor quer o seu coração. Não, o Senhor não quer o seu coração, o Senhor quer a sua renúncia, o Senhor quer a sua vida totalmente entregue para Ele, uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de intimidade. Você tem tido essa vida de intimidade com o Senhor? Você não aguentaria viver o que esse pastor aqui viveu. O homem do céu, o nome do livro é O Homem do Céu. Gente, isso porque eu não li tudo, tá? Não li tudo. Mas eu quis compartilhar com vocês como a gente tem vivido um evangelho fraco. Um evangelho fraco. Desculpa falar, mas é um evangelho fraco. É um evangelho de muito mimimi. É um evangelho de muito, o fulano olhou pra mim e eu não vou mais pra igreja. Pastor caiu em adultério. Eu não vou mais pra igreja porque eu não acredito mais em Deus. Você tá ali pra glorificar a Deus ou pra glorificar o homem? Você tá ali por causa de Deus ou por causa de homem? Você tá ali pra buscar a sua salvação ou porque você quer ficar ali idolatrando um homem? Aonde está o seu coração? Em Deus ou no homem? E aqui você vê fortemente esse pastor, gente. Ele... Vou falar uma outra coisa também que aconteceu com ele dentro da cadeia. As pessoas cagavam nele, mijavam nele, batiam nele. E ele decidiu mesmo assim amar essas pessoas de dentro de uma cela. 16 pessoas cagavam nele, mijava nele, esfregava a cara dele na bosta. Vou falar aqui, desculpa, mas a gente tem vivido um evangelho muito fraco. Você passaria por tudo isso e mesmo assim depois você pregaria o amor de Jesus para essas pessoas que te humilhou? Porque hoje a gente passa por uma humilhaçãozinha, a gente já não quer perdoar o irmão, a gente já vira a cara pro irmão. Irmão, a palavra de Deus diz, né? E quando te bater numa face, você dá a outra. Perdoar 70 vezes 7. Esse irmão aqui, a gente não aguentaria passar pelo que ele passou, não. Esses crentes de hoje, esses evangelhozinhos que ficam pregando coisinhas bonitinhas, não aguentaria. Eu falei pro Senhor, Senhor, eu não aguentaria. Eu acho que eu só aguentaria
Como ele aguentou? Porque o teu Espírito Santo estava nele. Porque se fosse por ele, irmão, ele não ia ficar ali sendo torturado por causa de pessoas para ganhar almas. O intuito dele era ganhar almas. Ele era torturado, humilhado e ele ganhava almas para o Senhor. Depois de ser humilhado por aquelas pessoas, o Senhor falava para ele ir lá pregar para essas pessoas. E ele pregava o amor de Jesus depois de ser humilhado por aquelas pessoas. Vocês têm noção disso? Vocês não têm noção disso. Vocês não têm noção disso. Então eu quero dizer para vocês, aonde está o seu coração? Está em Deus ou está no homem? Você está idolatrando a Deus ou está idolatrando os homens? Você está indo buscar o Senhor por amor a Ele ou por amor daquilo que Ele tem feito por você, faz por você, faria por você, o que Ele te entrega? Porque o Deus, Ele é dono de tudo, Ele pode te dar tudo. Mas antes de te dar tudo, Ele vai querer que você entregue tudo para Ele. Você está disposto a entregar tudo para Ele? Está disposto? Porque nem todo mundo está disposto. Ninguém quer abrir mão dos seus bens materiais, do seu dinheiro, da sua fama, do seu status. Ninguém quer, irmão, abrir a vida para viver uma vida de humilhação por Jesus, não. Eu estava lendo esse livro e falei, Senhor, eu estou vivendo um evangelho fraco. Até para orar de madrugada tem sido difícil para mim, às vezes eu não consigo. Essa madrugada mesmo, eu tinha que orar no relógio de oração, que eu sou da intercessão, a gente tem um relógio de oração. Eu coloquei pra me orar às 3. Irmãos, eu não sei o que aconteceu, o celular não despertou. Eu não levantei. Eu acordei 6 horas da manhã, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu não orei na madrugada. Mandei mensagem pra minha líder, falei pra ela que eu vou orar agora às 3 horas da tarde, que eu vou fazer a minha parte de oração. Então assim, a gente tem vivido um evangelho muito fraco e já começa isso por mim. Eu não tô aqui pra falar que eu sou melhor do que ninguém, não. Já começa por mim. Então, quero indicar pra vocês esse livro. Leiam esse livro. Leiam esse livro. Esse livro vai fazer vocês repensar se o seu evangelho tem sido fraco no Senhor. Se vocês têm vivido um evangelho da porta larga, como foi o vídeo que eu postei anteriormente, ou um evangelho da porta estreita, onde você entrega tudo ao Senhor e independente de qualquer coisa, você já não quer mais viver pra você quer viver pro Senhor. Curte aqui esse vídeo e compartilha se vocês gostou desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!